Glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo, então, ele escreve essa primeira carta à igreja de Corinto, que foi uma das igrejas que ele implantou, e era uma igreja um pouco problemática, porque Corinto era uma cidade parecida com São Paulo, assim, nos nossos dias de hoje. Tinha muito comércio, era uma cidade portuária, e então haviam muitas religiões, haviam muita poluição ali no meio da igreja. Então o apóstolo Paulo foi lá, foi um dos que implementou a igreja, e depois ele foi embora, e começaram a entrar coisas estranhas na igreja. E quando nós lemos 1 Coríntios, 2 Coríntios, a gente vê que a igreja de Corinto apanhava pra caramba do apóstolo Paulo, porque precisava colocar nos eixos aquela igreja precisava crescer, e o apóstolo Paulo, para crescer, ele dava chicotada na galera. E aqui então, meu irmão, ele escreve e diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Meu irmão, nós estamos aqui lendo o maior teólogo de todos os tempos, o homem que mais escreveu livros, porque a Bíblia é um conjunto de livros, e dali ele pelo menos escreveu 13 livros dessa Bíblia. É um cara que falava 5 línguas, um cara que fazia parte, quando perseguia cristãos, do Sinédrio. Ele era doutor na lei, fariseu, um cara muito entendido. Se nós fôssemos chegar hoje, o apóstolo Paulo aqui, nós ia dizer: rapaz, que cara inteligente. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo pregando naquela época, né? Porque o apóstolo Paulo, só para vocês terem uma ideia, na Grécia existia o Areópago, onde os filósofos debatiam. E nenhum cristão chegou no Areópago para falar com os caras, porque ninguém conseguia chegar no nível de debate filosófico que eles tinham. Mas lá o apóstolo Paulo foi lá e debateu com os caras, e os caras ouviam, os caras respeitavam, porque o apóstolo Paulo era um cara incrível. Ele era incrível, ele era inteligentíssimo. O cara era sensacional. E aí ele chega para a igreja de Corinto e diz assim: o evangelho que eu preguei para vocês, e o que eu utilizei com vocês, não foi palavras de persuasão humana, não foi de sabedoria humana, mas foi de poder e do Espírito. Demonstração de poder e do Espírito. Ou seja, muitas das vezes nós estudamos, nós falamos, nós fazemos todas as teologias possíveis e imagináveis, e achamos que nós somos algo, achamos que nós somos alguém, quando na verdade, quanto mais nós estudamos e mais conhecemos Deus, menor nós somos. E o apóstolo Paulo aqui então está dizendo algo de que ele não usava de pregação com sabedoria humana, e coisa que a igreja tem utilizado muito hoje. E nós, e eu digo eu em primeiro lugar, e quando o pregador vem aqui pregar, eu quero que você entenda que primeiro Deus pegou no pé dele. Deus falou para ele para depois falar para vocês. Achamos aqui que somos inteligentes. Pá, o Adrio lá em cima, hein? Uau, cara legal, hein? Pô, pastor Felipe, rapaz, eu vejo as lives do Felipe, meu Deus do céu. Apóstolo Paulo disse assim, ó, cara: demonstração de poder e do Espírito. E o que é isso, meu irmão? Sabe que a grande comissão, e o Senhor Jesus lá em Marcos 16, ele disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Nós devemos pregar o evangelho, sim.
Só que o que eu quero chamar a atenção da igreja hoje de crescimento é de nós vivermos isso. É muito diferente nós pregarmos uma coisa e vivermos outra. E eu vou dizer para você uma coisa, meu irmão, as pessoas estão cheias de pregação do evangelho. Você vai na rua aí, tem cara pregando na praça lá no centro de Porto Alegre, blá, 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 ninguém para ver. Nós vamos nas praças evangelizar, nós falamos, pregamos, as pessoas não param, fazemos cruzadas. Eu trabalhei muito tempo em cruzadas evangelísticas, de montar lona nas vilas e pregar o evangelho. Poucas pessoas querem ouvir. Por quê? Porque nós falamos muito e demonstramos pouco do poder de Deus, demonstramos pouco do Espírito de Deus. Nós somos muito bons em falar, muito bons em linguagem persuasiva, de sabedoria humana. Mas quando as pessoas nos conhecem de verdade, elas veem, não é tudo isso. Quantas vezes nós, às vezes oramos a Deus e dizemos: Deus, por que a minha família não se converte? Por que a minha família não te conhece? Porque eu prego, eu falo, eu vou na igreja, eu oro, eu dou cambalhota, eu dou glória a Deus, aleluia. Por quê? A resposta, Jesus lá no Sermão do Monte, ele falava lá em Mateus capítulo 7, ele dizia que nós somos a luz do mundo. Agora a pergunta que eu faço para você é a seguinte: luz fala? Luz fala? Acendeu a luz fala? Não fala, a luz brilha. Vós sois o sal da terra, sal fala? Não, sal dá sabor. Sabe, Jesus não lhe chamou só para sair pregando o evangelho com palavras. Não. Jesus não nos chamou para sair pregando o evangelho com palavras. Oh, arrepende-te, raça de víboras. Arrependei-vos, raça de víboras. Jesus nos chamou para sermos luz. Sabe que tinha um teólogo já falecido, que é o Moody, muito famoso, né? Que ele dizia que de 100 pessoas, uma só leria a Bíblia. E 99 vai ler o cristão. Uma só lê a Bíblia e 99 lê o cristão. Quantos parentes seus e meus olham para mim e para você e dizem: eu não vou nessa igreja, eu não quero esse Jesus que ele serve, porque a leitura que eu faço dele não é nada boa. Sabe, nós religiosos, espirituais, chegamos na festa de aniversário da família. Ah, tá, parabéns, irmão, paz do Senhor. Ah, quero chamar aqui o irmão Adrio para orar. Daí nós oramos, né? Oh, abençoa, Senhor. Ah, aí o cara larga um funk ali, meu. O que a gente faz? Faz? Larga, né? Ah, não vou me contaminar, rapaz. Tá louco? Que loucura. Aí o irmãozinho lá, nosso parente, que nunca ouviu falar de Jesus, ele diz: pô, o Adrio não gosta de mim. Ele não tem noção que o funk não me agrada, ou que coisa, mas o Adrio não gosta de mim, cara. Eu estou dizendo para você e confessando o meu pecado, eu matei muitos familiares e amigos meus assim. Matei como, Adrio? Matei que os caras não querem ver igreja por causa minha. Sabe por quê? Primeiro milagre de Jesus está lá no início do Evangelho de Lucas, casamento em Caná da Galileia. Sabe quem é que estava nesse casamento? Jesus estava no casamento. Surprise! Jesus foi num casamento e não era música gospel. E o casamento judeu, meu irmão, é uma semana. Não é que nem o nosso, que dura 3 horas, 2 horas, vai todo mundo para sua casa reclamando da comida, da música. Uma semana. Jesus estava no casamento, fazendo o quê? O que Jesus estava fazendo? Uma festa de casamento.
Piorou agora. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Acabou o vinho. Vinho não era suco. Não era suco. Vinho era o vinho. De hoje ou até mais forte. Sabe o que aconteceu? Chegou a mãe de Jesus, a Maria, e disse assim: ô Jesus, acabou o vinho. Se fosse nós, o que a gente falaria? Glória a Deus. Esses bebum agora vão tudo para casa. Acabar essa feitiçaria dessa festa. Imagina esse bando de bêbado aí. Senhor, tu é bom, hein? Acabou esse vinho. É a nós. É ou não é? Eu estou dizendo aqui, meu irmão, eu faria bonito, faria bonito ainda, saía por cima ainda, viu? Falei! Templo de não sei o quê. Rapaz, Jesus, o que tenho eu a ver com vinho? Jesus, é vinho. Vinho é a alegria do casamento. Imagina você lá, faz sua festa de aniversário de casamento e acaba o salgadinho, o refri. Acabou o refri. Vão falar do seu casamento a vida inteira. A pessoa vai ter 90 anos e vai dizer: rapaz, um dia eu fui num casamento. E nós comemos aquele salgadinho lá, rapaz, tudo cheio maçudo, aquele salgadinho maçudo. E acabou o refri, cara, acabou a água. Não tinha nada para beber naquele negócio, cara. Você imagina você ser o noivo ou a noiva de um casamento que acaba a principal bebida do negócio. Meu irmão, Jesus falou o seguinte, ó, traz lá as talhas de água. Acho que eu vou dar um jeito nesse negócio. Ele transformou num vinho e num vinho melhor. Mas nós somos religiosos, nós somos espirituais. Nós precisamos chegar nos lugares com a Bíblia embaixo do braço, dando glória a Deus e aleluia. E nós estamos perdendo pessoas pelo caminho, nós estamos apagados e não brilhando, porque nós não manifestamos o amor de Deus. Nós não manifestamos o amor que Deus nos deu para amar outros, nós não manifestamos porque nós somos religiosos. E a pergunta aquela, que a nossa família, por que não se converte aqui? Tem muitos jovens, né? Eu curto falar para jovem pra caramba, cara. Muito jovem aqui que ora pelo seu pai, que jejua pelo seu pai, pela sua mãe, mas continua acordando meio-dia. Não arruma a cama, não lava uma louça, não lava o carro. É só um empurrão. E quer que o pai se converta, quer que a mãe se converta, quer que a mãe veja, pô, tá diferente. Tá diferente o quê, cara? Passou a vigília toda a madrugada na igreja, acordou às 2 da tarde, fedendo. Levantou já aqui que tem para comer. Nós precisamos brilhar, meu irmão. Eu dou graças a Deus e glória a Deus. E não por vanglória minha, por misericórdia do Senhor, porque a minha esposa às vezes fala para mim, tu é muito chato. Que a minha família, meu irmão, está toda em Cristo. A minha família e principalmente lá minhas irmãs congregam lá em Gravataí, até o meu pai, cara. O Herbert conhece meu pai, cara. Meu pai, rapaz, ele nasceu para ser o julgador da escola de samba, aquele 2. Louvor 3. Pregação 1,5. Ainda mais quando vem do filho, né? Tu imagina? Cara, minha família toda, a minha esposa, né? A família dela, ninguém era convertido. Hoje está todo mundo, os primos, todo mundo. O pai dela converteu, a mãe converteu. O Senhor levou os dois para a glória. E nós podemos dizer hoje, Adria, é por causa tua, porque tu é lindo, porque tu é bonito, porque tu fala bem. Não é, meu irmão. Não é, porque nós amávamos eles. Nós amávamos eles, nós brilhávamos o que dava para brilhar. Nós fazíamos o que dava para fazer, com bom testemunho.
nós plantávamos uma árvore reta do lado da árvore torta, porque não adianta eu ficar falando para o meu vizinho que a árvore dele é torta. Ele nasceu, ele cresceu com aquela árvore, ele vai dizer, rapaz, é minha árvore. Não adianta falar. Só que daí quando você planta uma árvore reta do lado da dele, ele vai começar a olhar e dizer, a minha árvore é torta. Por quê? Porque tem uma reta do lado, tem um exemplo do lado. Sabe, o Senhor Jesus ensinou isso na palavra, Ele ensinou isso em todo o tempo, que nós devemos fazer isso e ser isso. Só que nós nos limitamos em ficar pregando evangelho para todo mundo com a boca. E hoje, que nem eu, pobre, falho e pecador que sou, nós pregamos em todos os lugares. Aí quando acontece num pastor lá cair em adultério, não sei o que, aí é, pastor. Quantas vezes a gente já ouviu aquela história, né, Felipe? Que eu não sei, eu queria conhecer esses vovozinhos aí, porque é uma história que vive na igreja há muito tempo já, que chegava, vinha a mulher do pastor com as malas na igreja. E aí todo mundo perguntava, irmão, por que tu está com as malas na igreja? Eu estou com as malas aqui porque aqui o meu marido é um santo, lá em casa é um demônio. Lá em casa meu marido não presta, agora aqui na igreja, meu Deus, aqui abraça todo mundo, beija todo mundo, está sempre rindo, dá glória a Deus, sobe aqui no púlpito, queima no fogo, eu quero morar aqui na igreja. Culto de crescimento, amém? Amém? Quero morar na igreja. A igreja está cheia disso, meu irmão. A igreja está cheia disso. É a hora de nós abrirmos nossos olhos para o verdadeiro evangelho de Cristo. Sabe, os fariseus, eles a todo momento, eles queriam pegar Jesus em alguma esquerda, sabe? E aí em certo momento, chegou lá os saduceus e eles falaram para Jesus, mestre, tu aí, que entende de tudo, qual é o grande mandamento? Imagina que pergunta para chegar e falar para você, assim, antes, né? Se não fosse Jesus responder o que respondeu. Alguém chegasse e você, o que é o mais importante para fazer? Aí, o que você ia responder? E aí fica, rapaz, o que é o mais importante? Será que é dar o dízimo, oferta, ter fé, sei lá, libertação, salvação? O que é o mais importante? O que é o mais importante? Sabe o que Jesus falou? O grande mandamento. Vocês querem saber o grande mandamento? O grande mandamento é ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. E o segundo, não menor do que este, é ama teu próximo como a ti mesmo. Perguntaram e Jesus respondeu 2. Só que os 2 são Os 2 é amar e amar. Amar e amar. Amar e amar. Amar, né? Com Deus e amar o meu irmão, Olha aqui, amar a Deus e amar o meu irmão do lado. É os 2 grandes mandamentos. E aí Jesus chega e diz assim, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O apóstolo Paulo chega a dizer, meu irmão, que você que é espiritual pra caramba, você que roda no manto. O apóstolo Paulo diz o seguinte, lá em 1 Coríntios capítulo 13, dando laço na igreja, porque quando ele está falando de amor é porque ele está puxando a orelha dos caras. E o que ele diz puxando a orelha dos caras? Olha aqui, não adianta vocês orarem e os montes se transportarem. Não adianta vocês venderem tudo que tem e dar aos pobres. Não adianta vocês falarem línguas estranhas de homens e de anjos. Se vocês não tiverem amor, nada vale. Nada vale. Não vale nada, meu irmão. Eu vim aqui rodar no manto, falar língua estranha, expulsar demônio. Não, mas eu expulsei demônio. Eu impus as mãos, ficou curado. Deus está comigo, Deus está comigo. Aí Jesus vem e diz assim, muitos naquele dia chegarão e falarão assim, olha, eu expulsei demônios, eu curei enfermos. O que está acontecendo? E sabe o que Jesus falou? Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Sabe por que nunca conheceu? Porque não amava. Porque não
amava. Não adianta nós sermos crentes espirituais, nós queremos crescimento, meu irmão. Se nós não conseguirmos amar a Deus e amar o irmão que está ao lado, não adianta, nós vamos ficar secando gelo. Nós vamos secar gelo. Nós precisamos nos agarrar no amor de Deus. Nós precisamos amar as pessoas, nós precisamos brilhar onde nós estamos. No início deste culto aqui, o Herbert falando que aqui as coisas estão se transformando, porque a presença de Jesus está aqui. O pastor César falou, me apresentou a igreja e disse, cara, as coisas estão mudando, nós estamos crescendo. E sabe por que isso, César? Porque aonde Jesus está, ali a mudança. Aonde Jesus está, a transformação. Aonde Jesus está, meu irmão, nada fica igual. E nós somos representantes de Cristo, nós somos embaixadores de Cristo. Sabe o que é embaixador? É representante de Cristo. Ou seja, aonde nós estamos, aquele lugar tem que ser transformado. E não é transformado que agora vão baixar o som porque chegou o crente. É transformado porque os caras vão dizer, meu, aquele cara veio. Ele é crente, cara, e ele veio porque ele me ama. É porque ele me ama. E aí os caras vão começar a sentar do seu lado ali e falar de futebol. Você vai falar de futebol, os caras vão dizer, meu, esse cara não é ET. Esse cara é crente dos bons. Esse cara é crente que ama. Onde você colocar os pés, o que diz lá em Deuteronômio 28? Aonde você colocar a planta dos seus pés, esse lugar será abençoado. Você já parou para pensar nisso? Aonde nós entramos, às vezes vira trevas. Botamos o pé, às vezes vira trevas. Todo mundo olha com cara estranha. Chegou o crente. Não. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, esse lugar será abençoado. Onde eu tocar com as minhas mãos, esse lugar será abençoado. Isso será abençoado. Por quê, meu irmão? Porque quando você entrar e quando eu entrar nos lugares, as pessoas vão ver diferença e vão ver transformação no ambiente. Por quê? Porque você e eu, nós somos representantes de Jesus. Nós participamos da cultura do reino, não é da cultura dos homens. Há uma cultura do reino, sim. Adrio, tu está dizendo que há uma cultura do reino de Deus? Sim. A cultura está aqui, meu irmão. Aqui tem um modelo de casamento. Não é o modelo que o pastor Felipe está falando, não é o modelo que eu falo aqui. Tem um modelo de casamento. Se você ler Efésios 5, 22, ler Colossenses capítulo 3, ler 1 Pedro capítulo 3, você vai ver modelos de casamento. E surpresa para você, são todos iguais. Aqui, meu irmão, tem sim modelo de criação de filhos. Você vai dizer, Adrio, não, mas é que eu ouvi um psicólogo outro dia que diz que não pode bater em criança, né? Tem que conversar e tal. Aqui tem modelo de criação de filhos. E o modelo de criação de filhos aqui, meu irmão, sabe o que fala por mais de 30 vezes? Vara. E mais ainda, diz assim, aquele pai que ama, disciplina o seu filho. Você ama o seu filho achando que está conversando? Não vou bater no meu filho. Eu não vou dar vara porque eu amo ele. Está errado, meu irmão. Cultura do reino está dizendo que você ama quando disciplina. Mas eu não concorda comigo. Está aqui na Bíblia. Se você ler o livro de Provérbios, Salomão falando lá, você vai se escandalizar. É modelo, sim. E se colocar esse modelo aqui, meu irmão, não tem erro. Mas o diabo vai se levantar. Vai se levantar, está se levantando e sempre se levantará. Mas sempre vai cair. Porque existe um modelo, existe uma cultura do reino aqui. A Bíblia é tão clara que diz o seguinte para os pais que se escandalizam de disciplinar o seu filho, diz o seguinte, fustiga ele com a vara, só não mata. Está rindo, né? Tem um versículo aqui. Se quiser eu leio. Fustiga o teu filho com a vara. Só não mata, tá? Mas arrebenta. Rebenta, mas não mata. Não
Não chega nesse extremo. Meu irmão, é assim. Aí eu vou fazer do meu modo diferente, da minha cultura, da sociedade. Sabe o que vai acontecer, meu irmão? A chance de dar errado é grande. Porque você é de uma cultura do reino, daí você chega e faz a cultura da sociedade, do mundo, mas eu sou da cultura do reino, e aí eu faço a cultura do mundo. Aqui tem modelos para nós brilharmos, modelos para nós pregarmos o evangelho com a nossa vida. Sabe, o pastor César eu conheço já há muito tempo, ele já me conhece há muito tempo, ele me chamou para estar aqui porque ele conhece a minha vida. Porque eu tenho certeza que tem vários pastores que ele conhece que ele diz, esses caras são pica-fumo, cara. Esses caras são de brincadeira. Mas a gente já passou juntos, já choramos juntos, já rimos juntos, colhendo os frutos do Senhor, a semeadura, chorando, e colhendo os feixes pela manhã. E essa é a vida de um cristão. É uma vida difícil? Não. Fazer parte da cultura do reino, meu irmão, é servir aquele Deus que todos os dias de manhã aposta em você e renova a misericórdia sobre a sua vida. Todo dia de manhã ele diz, eu sou teu, tu é meu, vai lá, cara, arrebenta tudo. Sabia disso? Espírito Santo, toda manhã nós acordamos, né? Tem uns que não acordam. Mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Viu, jovem? Você que acorda de tarde. Falei aí, ó, viu? Acorda de tarde. Perdeu o plantão da manhã do Espírito Santo, cara. Misericórdia se renova a cada manhã, não é à tarde, nem à noite. Nós precisamos ser igreja. Sabe, eu vejo vários jovens aqui, cara, vocês têm um chamado espetacular, cara. E vocês precisam começar esse chamado dentro do quarto de vocês. Depois vocês começam esse chamado aí, o segundo passo é na cozinha, no banheiro, na garagem, no carro do pai. Sabe, quando isso estiver feito, sabe o que acontece? Vocês vão para a praça, vocês vão para as nações, vão para a África. Que tem jovem que quer ir para a África e fica exigindo comida, né? Todo dia do pai e da mãe. Mas não tem bife hoje. Aí quer ir para a África. Daí na África lá come terra, come arroz. Só arroz. Falar em arroz agora, eu me lembrei de algo que é um testemunho que eu quero contar aqui. O pastor César falou que nós mantemos um trabalho na África, que é do pastor Mamassalho, Guiné-Bissau. Ele era muçulmano e vivia em aldeias lá. E só para você entender, o muçulmano, ele não ouve pregação de evangelho. O muçulmano, ele não ouve sobre Jesus. Se você chegar para um muçulmano e querer falar de Jesus, ele vai virar as costas e vai embora. Ele não ouve. Como um católico, como um espírita, como um umbandista, eles não querem ouvir sobre Jesus. Você vai falar, Jesus, os caras vão pegar e vão dizer tchau, obrigado. Eles não ouvem. E o Mamassalho estava caçando no meio da selva. Tem a minha idade, Mamassalho, pastor. Uma benção. Se você quiser seguir ele lá no Facebook, no Instagram ele não posta muito, no Facebook ele posta alguma coisa, pastor PR Mamassalho Camará. E ele estava caçando, então, ele sempre foi apaixonado por mecânica, imagina vivendo em aldeia e... Aí um missionário brasileiro estava caçando também no mesmo momento, com umas ferramentas de mecânica, e ele falou, eu queria aprender mecânica. Daí o cara disse, então vamos lá para casa, que eu tenho uma oficina lá na minha casa, o missionário que estava lá. E o Mamassalho foi e falou para a mãe dele disse, cuida, porque eles são cristãos. E ele disse, mãe, eu não ouço cristãos, mãe. Fica tranquila que isso não vai ter problema. Se ele me falar de Jesus, eu vou embora e nunca mais volto para aquela casa dele. E foi, cara, uns 80 quilômetros a pé. E ele foi morar com um missionário brasileiro. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. E ele me dizia assim, Adri, eu ficava apavorado com o amor dele com a esposa, com os filhos e comigo. E eu ficava pensando na minha casa, meu pai tem 4 mulheres.
elas não têm valor nenhum, os filhos tudo morrendo de fome, filho não vale nada. E eu olhava para aquele amor, e ele não me falou de Jesus por 6 meses. E eu ficava pensando, ele vai me falar de Jesus, porque eles oravam no almoço, eles oravam na janta, eles oravam no café da manhã, e ele dizia, ele vai me falar de Jesus para eu ir embora, ele não falou por 6 meses. E o Mama Sally foi confrontado pelo amor de Deus, sem o missionário falar Jesus. E o Mama Sally, ao final de 6 meses, ele chegou para o missionário e disse, olha, eu tenho visto a tua família, eu tenho visto o amor de Deus em ti, e eu queria receber esse teu Jesus. E o missionário disse, tu quer receber, e tu crê que esse Jesus é o Filho de Deus e que morreu numa cruz? Eu creio, então tu recebeu. Ele disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa para receber esse Jesus. Ele disse, não tem que fazer nada, tu creu, tu recebe, tu tem esse Jesus. E ele ficava maravilhado, eu tenho esse Jesus. 6 meses sem ouvir Jesus. Meu irmão, é isso que Deus tem nos chamado para fazer. Adri, eu vou parar de pregar com palavras? Não. Nós vamos pregar com palavras sim, mas nós vamos priorizar pregar com a nossa vida. Nós vamos priorizar a brilhar a luz que existe em nós. Nós vamos priorizar a ter sabor, as pessoas ter prazer em estar ao nosso lado. Que nós vamos ganhar as pessoas sem palavra alguma. Sem palavra alguma. Porque Cristo nos enviou numa comissão assim. Você quer crescer em Deus? Você quer crescer a sua família lá? Quer trazer toda a sua família para a igreja? Começa a preparar, meu irmão. Começa a mudar lá dentro de casa. Começa a mudar com seus familiares. Sabe, pastor Felipe, eu vou dizer uma coisa aqui, ó. Vir no culto é muito bênção, você deve vir porque está na palavra de Deus que nós precisamos estar em comunhão com os irmãos, precisamos congregar. Em Hebreus capítulo 10 diz que não é bom que vocês parem de congregar como é costume de alguns. Sabe, mas quando rolar aquela oportunidade de você evangelizar lá no churrasco da família, ou uma viagem que for ali, você vai falar, pastor Felipe, pastor, eu vou lá pregar o evangelho com a minha vida. Hoje não vou poder vir no culto, pastor, porque hoje eu vou levar o culto lá para o churrasco da minha família. Ah, vai fazer louvor lá, vai pregar. Não, eu vou lá brilhar. Eu vou brilhar.